Olá pessoal, eu tô Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, vamos falar da 12ª geração da Intel. Pois é, saíram alguns vazamentos falando de alguns detalhes técnicos sobre um processador da 12ª geração da Intel que deve chegar em breve. Muito se fala que deve chegar ainda final desse ano, ou seja, final de 2021. Mas antes de mais nada, te inscreve já aqui no canal, deixa um like para que o canal cresça e que eu possa cada vez mais trazer coisas legais aqui para vocês. O tal processador ele é chamado de Core 1800, mas antes fica um alerta, o que eu vou falar aqui não significa que essa será a especificação final desse processador, pois ainda não se sabe quem ele é de fato dentro da família Intel 12. Esse processador ele utiliza o socket LGA 1700 e ele tem um clock base de 1800 MHz, por isso o nome 1800. E o boost dele, o turbo boost, é de 4.6 GHz. Ao todo ele tem 16 núcleos e 24 threads, o que é um número um tanto estranho, mas eu vou explicar o porquê disso. Este processador ele possui 8 núcleos de alto desempenho e 8 núcleos de baixo consumo, que seriam os núcleos Atom. E apenas os núcleos de alta performance que têm o Hyperthreading ativo. Então o que acontece? Nós temos 8 núcleos e 16 threads nos núcleos de alto desempenho e 8 núcleos e 8 threads nos núcleos Atom. Então assim nós chegamos nos 16 núcleos ao todo, com 24 threads. Outra coisa é que finalmente os 14 nanômetros vão fazer parte do passado. Mas para quem esperava que a Intel saltasse diretamente para os 7 nanômetros, isso não vai acontecer. Pois a litografia da 12ª geração será de 10 nanômetros. Lembrando que os 10 nanômetros já eram para terem sido utilizados na atual 11ª geração, mas que por problemas no processo de produção da Intel, ela teve que readaptar o projeto da 11ª geração para os 14 nanômetros, o que com certeza prejudicou o desempenho que ela esperava ter obtido. Entretanto, ainda não se sabe quem fabricará esses processadores, ou se a Intel mesmo vai conseguir produzir eles com os 10 nanômetros. Por sinal, caso vocês não saibam, a Intel está investindo pesado na sua fábrica no Novo México, porque ela mesma quer produzir a sua futura geração de processadores que virá em 7 nanômetros. Mas com relação à 12ª geração, ainda não sabemos onde eles serão fabricados de fato. Dentre as novidades também, temos o uso das memórias DDR5 e o PCI Express 5. Mas ainda com relação às memórias RAM, é esperado, na verdade, terá o suporte a DDR4 também. Então nós podemos esperar uma espécie de transição do mercado, onde as placas com memória DDR5 seriam as placas mais caras e as placas com DDR4 seriam as opções mais econômicas. Agora, uma coisa que causa curiosidade além do desempenho é a questão do consumo. Afinal, a Intel até já virou meme por causa disso. Esse processador em questão tem um TDP de 125 watts, mas conforme eu já expliquei nesse vídeo que está aqui nesse card, TDP não quer dizer muita coisa. Mas, felizmente, nos documentos vazados, existem informações de que a temperatura máxima desse processador é de 100 graus Celsius, com um power limit, que seria o consumo normal ou de longa duração, de 125 watts. Já o Power Limit 2, que seria normalmente utilizado por curtos períodos de tempo, em situação de turbo boost, nós estamos falando de um consumo de 228 watts. Entretanto, não se tem informações sobre qual o pico que esse processador pode chegar em termos de consumo. Então o que acontece? Comparando essa questão de consumo, lembrando que não sabemos se esse processador do vazamento ele é 1.7 ou 1.9, mas comparando com seus antecessores, que são os atuais 11700K, por exemplo, no caso do i7,
ou o 11900K no caso do i9, nós estamos falando, no caso do Power Limit 2, em 229 watts no i7 e 250 watts no caso do i9. Então podemos perceber que, apesar do hibridismo dos Alder Lake da 12ª geração, nós temos um consumo muito semelhante. Só que assim, ó, temos duas questões que nós temos que lembrar aqui. A primeira questão é que, no caso desse processador do vazamento, nós temos mais núcleos e mais threads trabalhando, essa que é a realidade. E o número 228 watts, ele parece ter sido calculado a dedo para Intel, justamente para ele ficar a 1 watt abaixo do i7, como a gente pode perceber. O segundo ponto é, como eu mencionei antes, nós não sabemos qual o pico de consumo que esse processador pode chegar, já que o i9 11900K é sabido que ele chega a romper os 300 watts, com alguns testes mostrando que ele pode superar inclusive os 400 watts. Agora, falando em desempenho, diferente do que aconteceu até o momento, a Intel não parece muito focada em querer manter todos os núcleos rodando no máximo do turbo, tanto que os 4.6 GHz só são atingidos quando 1 ou 2 núcleos estão sendo exigidos, ao passo que quando 7 ou todos os 8 núcleos de alto desempenho estiverem sendo exigidos, a frequência será de apenas 4 GHz. Mas nós ainda temos os núcleos Atom, e esses no caso os núcleos Atom, eles chegarão a 3.4 GHz quando forem utilizados até 4 núcleos. E acima da utilização de 4 núcleos, a frequência deles será de apenas 3 GHz. Claro, e convém relembrar que essa ainda não é a versão final do produto e que a Intel pode ser que ela aumente as frequências ou não. Agora, uma informação tem que ser vista com muita atenção para não cair, enfim, no hype, em fake news, é que em termos de ganhos de desempenho, fala-se de 20% em single thread e o dobro do desempenho em multithread. Só que assim, ó, essa informação provavelmente está ligada à família de notebooks e não desktops, pois a ideia nos Alder Lake é unificar as famílias de notebook e desktops, assim, no aspecto de arquitetura, enfim, de detalhes técnicos. Então, pessoal, muito cuidado com os números milagrosos de ganhos de PC, que afinal isso aí é só número para vender mesmo, e não a vida real. E aí, pessoal, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!